Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a Maria pelo convite. É muito bom retornar a casa, mesmo que seja em forma de vídeo. Era para eu estar presencialmente aí com vocês hoje, mas por coincidência de uma viagem, acabei não podendo. Então, a Marlô sugeriu que eu fizesse então esse vídeo para contar um pouquinho de umas questões que eu tenho escrito ultimamente. O que me levou a escrever esses dois e-books, Feliz Velhice, o primeiro, e Velhas são Mulheres de Sucesso, e o segundo sobre educação intergeracional, panorama do Brasil e Portugal, foi de fato a minha entrada nesse mundo da aposentadoria que se deu concomitante à pandemia. Eu me aposentei em fevereiro de 2020 e aí em março, né, a pandemia começou e todos nós sabemos tudo que passamos. E como que a gente se dá conta de que a gente está entrando na velhice, né? A aposentadoria é um marco, de certa forma. Eu tinha 55 anos, né? Aqui no Brasil é considerado idoso a pessoa que, né, idoso e idosa, as pessoas que estão com 60 anos mais. Mas na Europa já se considera 65 e em outros países já está subindo. Mas isso tudo tem a ver com o neoliberalismo, com a necessidade das pessoas trabalharem mais tempo, estarem mais tempo na ativa, não se aposentarem, né? Eles dizem cedo, mas eu trabalhei 37 anos, então acho que não foi pouco tempo, né? E a gente sabe que o tempo que a gente trabalha é realmente, principalmente na universidade, ensino, pesquisa e extensão, é realmente bastante puxado, principalmente se a gente é muito dedicado, né? Se a gente realmente cumpre nosso papel de brasileiro, funcionário público, institucional. Enfim, eu passei a fazer uma reflexão muito grande sobre a minha vida e sobre quais seriam os meus novos projetos e o que estaria à minha espera no envelhecimento. Eu acho que também o envelhecimento dos meus pais, acompanhar o envelhecimento, a morte deles, me fez refletir muito sobre a velhice. E antes de começar a falar sobre realmente os livros, eu gostaria de deixar vocês com duas perguntas. Com quem vocês gostariam de estar, conviver, né, estar junto nos últimos anos das suas vidas, né? E a outra questão é, vocês já viram, pensaram sobre a velhice? Vocês se viram a velhice representada em livros, né? Quando vocês estudaram os corpos velhos representados? Vocês convivem com pessoas longevas, né? Além da família? Enfim, eu penso que essas duas questões me fizeram refletir bastante também durante um bom tempo, porque quando a gente assiste os nossos pais envelhecerem e todas as questões que aparecem a partir desse momento, a gente começa a pensar na nossa própria velhice um dia, né? Porque até uma certa altura da vida a gente está querendo construir, tá vivendo tudo que é novo pra gente, né? Primeiramente, né, quem quer casar antes, né, ou se formar, ou ter uma profissão, comprar as coisas, né, os bens básicos para você viver num país capitalista, enfim. Trabalhar, né, você se sente reconhecido pelo trabalho, mas e daí? E se você tem a oportunidade, né, da aposentadoria, que não é para todos, e aí? O que significa a sua vida a partir disso? Bom, o primeiro livro, que é Feliz Velhice, eu trato, é um livro mais de cunho pessoal, porque eu trato das minhas próprias reflexões. E eu faço comparações entre a vida que a minha mãe teve, que a minha avó teve, né, em alguns aspectos, e a vida que eu tô tendo. Então, a diferença é gritante. E a gente, hoje, ainda vive numa sociedade com um extremo preconceito com pessoas longevas e, aliás, com uma diversidade, né? Existe aqueles comuns, principalmente se você for homem, branco, e tiver numa idade, né, 25 anos, até quando os homens, né? Porque os homens, eles não recebem tanta discriminação, né? Até os 60, por aí, ainda eles são chamados de
homens potentes, né? De modo geral na sociedade, com muita potência, muita capacidade, são charmosos, estão grisalhos, né? Mas as mulheres aos 40 já são chamadas de barangas, né? Então, assim, por quê? Porque se olha muito numa perspectiva sexual, né? Numa perspectiva de exibicionismo, numa perspectiva da ditadura da juventude, que é muito pesada para cima da gente. Então, o que acontece, né? Durante muitos anos, né, a gente vê as pessoas camuflando a velhice, né? Agora tem a história da harmonização facial, né? Você não pode aparentar a idade que você tem. Nossa, aquele tipo de comentário. Quantos anos você tem? Ah, você não aparenta. Gente, por que eu não tenho que aparentar os anos que eu tenho, né? Qual que é o problema de aparentar os anos que eu tenho, né? Então, existe uma ditadura muito forte e ela é mercantilista, a gente sabe, né? A ditadura de todas essas questões que as mulheres acabam se submetendo e muitas delas hoje a gente tem visto, né? Em vez de harmonizar o rosto, ficam com o rosto deformados, enfim. Morrem, né? Fazendo tratamento. Alguns homens também, às vezes, submetem a isso e também passam por problemas, mas muitas mulheres já perderam a vida em função de tentar ter um corpo X, enfim. E o idadismo é algo muito forte. A gente teve recentemente um problema com o presidente, a candidata a presidente, ao atual presidente dos Estados Unidos, né? Foi vítima de um idadismo absurdo. Na comparação com um candidato mentiroso, né? Absurdamente fascista, ele foi desacreditado muito mais, só porque ele teve perdas de memória, né, por nervosismo, por ansiedade em algum momento. Então, ou seja, olha a comparação, um cara mentiroso, um cara inescrupuloso, né, que mente, comparado ao outro, ele seria melhor, só porque o outro teve alguns... Então, assim, a questão, né, de se ele tem ou não capacidade, quem tem que ver é o grupo que está junto com ele, bancando ele nessa questão, e ele próprio, né? Mas, infelizmente, é assim, né, que o país trata, né? Se uma pessoa se uma pessoa idosa discute com alguém, vão chamar de velho, de pé na cova, né? Vão usar esses adjetivos porque consideram envelhecer algo que é um fracasso, sendo que é o maior sucesso da vida, né? Quando o espermatozoide se encontrou com o óvulo lá no início, ninguém sabe, não tem previsão de se isso vai dar certo, se vai sobreviver, se não vai, o que vai acontecer ao longo da história, né? E você chegar aos 60, 70, 80, 90, 100 anos é um grande sucesso. E por que isso é encarado de uma forma como se isso fosse pejorativo? Gente, a vida passa muito rápida. Se as pessoas não querem envelhecer, a outra opção é morrer antes, né? Enfim, eu trato dessas questões e principalmente de toda a misoginia que as mulheres sofrem, né? Principalmente nesse momento da velhice. E assim, né? Eu mesma já tive preconceito, porque como a nossa sociedade, culturalmente, ela vai influenciando a gente não para pensar muito sobre envelhecimento, né? E aí, em muitos momentos da minha vida, quando eu era jovem, lá o professor dizia, é velha, tá acabada, tá, né? Tá muito mal, podia estar melhor, podia pintar os cabelos, sei lá, né? A gente fica julgando, né? Mas isso é porque nós não recebemos na escola uma educação para pensar a diversidade, né? E também mesmo dentro de casa, né? Embora, por exemplo, quando minhas avós eram vivas, eu nunca vi elas de cabelos tingidos, né? As minhas avós, elas estavam sempre com a sua velhice muito aparente, até porque eram mulheres que tiveram muitos filhos, que só cuidaram de todo mundo, né? Aquelas mulheres sofridas que trabalhavam na zona rural, cuidavam da casa, cuidavam de um monte de filhos, porque muitas vezes eram proibidas de fazer qualquer tentativa de contracepção, né? Mulheres que não tinham máquina de lavar roupa, que não tinham nada disso. Ou seja, olha a condição que nós estamos hoje comparada às condições das nossas avós. É isso que eu abordo isso. Porque nós temos que comemorar essa capacidade que a gente tem hoje de viver bem, muito diferente das nossas avós quando elas tinham 60 anos.
Nós temos o SUS no Brasil, né? Desde a implantação, desde a Constituição de 1988. Embora tenha altos percalços, mas um país subdesenvolvido, que hoje 70% da população ganha abaixo de 2 salários, 3 salários mínimos, precisa, né, de um sistema forte de saúde. E esse sistema atende todas as classes, né? Recentemente, Faustão foi operado, fez um transplante de coração através do SUS, ou seja, todos, né, podemos utilizar coisas que não existem em outros países, né? Estados Unidos, por exemplo, não tem SUS. Então nós temos que comemorar, porque eu, quando era criança, não existia o SUS. E não existia esse acompanhamento como tem hoje para as crianças. Eu fui vítima de poliomielite por uma negligência, porque meus pais não tinham dinheiro para pagar a clínica particular e ficaram aguardando as campanhas do INSS na época, INAMPS, né? Enfim, era uma previdência social que tinha e que fazia algumas coisas, mas assim, era muito precário, tudo muito precário. Imagine os idosos daquela fase. O Brasil ainda, né, naquela fase era um país muito jovem, né? Mas em 2050 nós já seremos um país de pessoas, né? Mais pessoas envelhecidas, ou seja, a proporção de jovens com idosos vai estar num nível muito alto, a pirâmide nossa vai começar a inverter. E essa inversão, ela vai acontecer e vai acontecer fortemente, porque as pessoas, quanto mais capacidade elas têm de planejamento para ter filhos, elas vão deixar de ter mais filhos, né? Porque hoje em dia, as mulheres principalmente, com toda a autonomia que têm de trabalho, etc., para decidir ter filhos, é de uma situação difícil, porque nós somos ainda muito discriminadas, não temos uma licença condizente, enfim. Então, a população, ela tende a reduzir bastante e nós temos um país muito mais envelhecido. Mas o Brasil está preparado para viver esse país envelhecido que ele vai ter, né? E eu acho que não vai estar. Eu acho que nós precisamos lutar muito. Porque eu, ao realizar meu pós-doc em Portugal e conhecer toda a questão de como que funciona, quais são as políticas e os programas que existem para pessoas longevas na Europa, eu fiquei super frustrada. São poucos países que têm alguma qualidade melhor, né? Portugal é lamentável. Portugal, os idosos morrem, fica lá 20 dias ou mais, começa a cheirar, um idoso que mora sozinho, e aí que descobrem. Agora estão fazendo um programa lá que se chama Radar, que é baseado nas mercearias, açougues e padarias, onde as pessoas fazem e costumam comprar, né? Então eles estão mapeando Lisboa e outras cidades para que essas pessoas que costumam ver esses idosos avisem quando passa uma semana sem vê-los, por exemplo. Mas assim, uma semana já é muito tempo, se a pessoa caiu, se machucou e sofreu dor. E por que isso acontece? Porque o salário mínimo é muito pouco, né? Muito pequeno em Portugal, mas não é só essa questão. A questão é que muitos não têm casa própria, moram de aluguel há muitos anos e moram em apartamentos, em prédios que não têm elevadores. A pessoa chega numa altura da vida, ela não tem mais ânimo para descer e subir escadas, ou às vezes sente muita dor. E às vezes ela mora sozinha, não tem outras pessoas. E aí ela deixa de fazer coisas, de conviver, e ela começa a ficar deprimida, às vezes tem uma queda, tal. Então, é muito comum. E os projetos que tem, tem projetos assim, né, como se fosse o CRAS aqui, né? Algumas freguesias que eles chamam, que são os bairros lá, eles têm alguns projetos do que eles chamam de envelhecimento ativo, né? A OMS, a OPAS, a OCDE, a ONU, todas essas têm políticas com relação à velhice. Mas é coisa que fica no papel, não tem financiamento, né, gente? O financiamento é parco, são só recomendações. Mas tem muito a ver com recomendações que interessam ao neoliberalismo, que interessam ao capitalismo. Quanto mais ativa for a pessoa, mais tempo ela vai trabalhar, mais tempo ela vai produzir para o capitalismo. Então você está falando tanto assim do capitalismo, então você acha que o socialismo funciona? Eu acho muito difícil, né? Eu acho que não estou fazendo nenhuma defesa enorme do socialismo, porque o que acontece? As pessoas têm muita dificuldade de viver em comunidade.
porque a comunidade, ela te retira um pouco a liberdade, né? E você tem mais segurança, mas por outro lado você tem... Então, por isso que o liberalismo ele incentiva mais o individualismo. Mas o individualismo, ele gera isso, a velhice no individualismo, muitas mulheres, né, num sistema individualista, que não é comunitário, sofrem muito. Então nós temos que descobrir, como o Bauman fala no livro Comunidade, maravilhoso, eu indico a todos para ler, ele discute essa questão da segurança e da liberdade, ele aponta as questões que dificultaram a permanência da vida em comunidade após a Revolução Industrial. A dificuldade de viver nos kibbutz, né, em Israel, que é um grande exemplo de espaço de socialismo, né. Eu li várias entrevistas de pessoas longevas que viveram em kibbutz, e que os kibbutz foram construídos, foram pensados, né, quando acabou a Segunda Guerra, né, quando os judeus voltaram para Israel, enfim, pensando os jovens trabalharem para depois cuidarem dos pais. Então não havia aposentadoria, não havia nada disso. Só que acontece, você comprometer a vida de pessoas jovens, que elas têm uma obrigação com os seus pais, né, de ficar cuidando deles, é muito complicado. E aí, toda essa empolgação, né, que gerou experiências maravilhosas, que são relatadas de vidas comunitárias maravilhosas, acabou deixando pessoas isoladas e sozinhas, né? E aí eles reclamam, eles falam que eles não têm aposentadoria. Então, porque queriam tentar sobreviver sem a presença do Estado, num tipo de socialismo diferente, né, autossustentável. Mas é muito difícil, porque você não controla a vida das pessoas, né? Então, é claro que o socialismo e as comunidades seriam a melhor forma de viver, para todos viverem com equidade, enfim, né? A gente sabe de várias histórias belíssimas, mas essa sustentação disso sem um Estado forte é muito difícil. E tem toda a vaidade humana, o narcisismo que envolve todas essas questões, né? Mas a vida em comunidade, ela é extremamente benéfica. E por que eu chego nessa questão de comunidade, né? Então, nesse livro de educação intergeracional, porque é a maior possibilidade de intergeracionalidade. Então, se você analisa como que era a vida campesina, quando existiam muito mais famílias morando em áreas de agricultura, né, na zona rural, existia muito mais cooperação e solidariedade, né? Você vai fazer uma colheita, faz os mutirões, as tertúlias, você vai matar uns animais, porque daí você divide entre, né, os vizinhos todos, você vai plantar, então, e, né, todos se reúnem para focar naquele momento, o vizinho está com problema. Enfim, eu lembro assim, até nessas vilas pequenas, que foram a vila que eu cresci, com os meus pais, que era um distrito muito pequeno, a segurança era muito maior. A minha mãe precisava sair fazer alguma coisa, ela não tinha com quem deixar os filhos, ela deixava com uma vizinha, né? Enfim, há uma solidariedade quando as pessoas vivem em comunidade, né? Se apoiam. Essa rede de apoio que as mulheres que têm filhos precisam e que as pessoas longevas precisam, ela é muito mais fortalecida quando você está em comunidade. E a vida estimulada pelo individualismo, eu não preciso de ninguém, eu só preciso da minha família, né? Ela levou a situações muito difíceis, principalmente para as mulheres que são responsáveis pelo trabalho do cuidado, pelos filhos, né, pela casa. Enfim, eu lembro que quando meu filho era bem pequenininho, bem bebê, não tinha creches, né, década de 80 ali, não tinha facilidades para ter com quem deixar as crianças, e a licença era 3 meses, eu peguei até 1 mês antes e fiquei só 2 meses com meu filho. E aí você tendo que andar de ônibus e longe para trabalhar nas escolas, etc, né? Mas eu tinha meus pais, então muitas vezes a própria família, ela consegue ajudar. Então meus pais, na hora que estava doente, que eu tinha que trabalhar, que eu não podia faltar, minha mãe sempre me socorreu, né? Mas isso não é tão frequente, né? Não é tão simples assim. E então a gente precisa de uma rede de apoio, nesses 2 momentos mais frágeis da vida, principalmente, quando você tem a infância e quando você tem a senescência, né, a vida longeva.
E a Revolução Industrial, ela dizimou. Então, hoje a gente tem muito mais pessoas vivendo na zona urbana do que na zona rural. E isso tem dificultado muito, né, o espírito comunitário, porque cidades com muitos edifícios, que as pessoas às vezes não fazem amizade com seus vizinhos, às vezes por falta de afinidade até, as pessoas não têm muito tempo, trabalham muito, saem de casa muito cedo, chegam à noite cansados, não tem tempo de confraternizar, de estar com as pessoas, né? As vilas de operários foram criadas para ser uma certa comunidade, mas assim, as pessoas trabalhavam muitas horas, né? Até hoje, né? E a gente vê assim histórias dessas vilas, e aí só tinha o fim de semana, e aí todo esse incentivo ao individualismo foi afastando as pessoas da cooperação, da solidariedade, da vida comunidade, da comunitária, né? Enfim. E os programas, então, de educação intergeracional que vem surgindo nos Estados Unidos, na Europa, bastante, são programas que têm muita dificuldade, porque exigem um financiamento. E, por exemplo, tem programas lá no CRAS, ou tem programas nas freguesias, lá nos CRAS lá em Portugal e nos CRAS aqui. Não é CRAS lá, é outro nome, mas fica mais fácil para a gente conversar. Esses programas, eles não levam em consideração a mobilidade, né, das pessoas longevas, por exemplo, né, porque as pessoas jovens conseguem comparecer nos seus horários de folga, né, mas eles costumam fazer durante a semana em horário comercial, né, esses encontros, essas atividades para pessoas longevas. Mas o que acontece? Muitos idosos não conseguem descer as suas escadas com conforto, não tem um transporte que leve eles com facilidade até o local. Então, tudo que depende de você sair do seu canto, da sua comunidade e ir para outro lugar, se não tiver financiamento, não acontece. Então, assim, você tem lá projetos que podem abrigar até, né, num rodízio, assim, 2.000 idosos, mas frequentam menos de 100. São aquelas pessoas que estão ainda com bastante capacidade, que têm condições financeiras, às vezes, e tal. Então, as estatísticas são muito tristes. Por que eu falo dos programas intergeracionais e falo dos idosos? Porque eles são os mais importantes para estar, né, junto com os jovens, com as crianças, com os adultos. Porque já viveram toda uma vida, tem muita experiência para ensinar. E se você não usa essa geratividade, que é toda essa experiência de vida, esses aprendizados, e muitos ofícios importantes, né, como um marceneiro, um construtor, ou um corretor, um farmacêutico, um médico, uma pessoa super culta, outra pessoa mais simples, mas que é super sábia, porque independente de você ter estudado ou não, a sabedoria ela acontece, né? Tem pessoas muito mais sábias que não estudaram e pessoas muito menos sábias, muito mais individualista e com muito menos capacidade de empatia do que pessoas que não estudaram. Então, isso é muito relativo. Então, é lamentável que todos esses programas, eles não venham com várias políticas públicas para fortalecer, né, os movimentos. E eu fico triste porque, imaginem, países ricos como a Europa e os Estados Unidos passam por cima de tudo isso sem financiamento, né? Agora, vocês imaginem o Brasil, um país em desenvolvimento, né? Só olhar o PIB da Europa e olhar o PIB do Brasil, olhar o PIB dos Estados Unidos, por exemplo, da China, né, hoje, do Brasil, é uma vergonha, né, gente? Assim, nós somos muito pobres perante eles. Então, imagine como que vai ficar a situação da velhice. Eu vi Portugal, por exemplo, né, poderiam fazer um programa de um financiamento de elevadores, né, nos prédios muito antigos lá que não tem, porque a maioria não tem. Para eu encontrar um lugar para morar e que tivesse elevador e que não fosse naqueles prédios caríssimos e mais novos, foi muito difícil. Se não tivesse um filho lá que pudesse ir procurando para mim e tal, ia ser mais difícil ainda, porque eu tenho uma deficiência física, né? Então, eu motora, eu preciso, né, para ter mais conforto, elevador, embora eu consiga subir a escada, mas dia a dia, carregar coisas, etc, é muito difícil. E idoso, né, pessoas idosas também passam por isso. E assim, né, você tem as creches num lugar, as crianças separadas, os idosos em outro,
A educação com todos os seus níveis separados também, não tem momentos de integração, as pessoas trabalham muito e não tem tempo para se integrar. Quer dizer, é muito difícil, né? A intergeracionalidade e toda a possibilidade educativa que tem as diferentes unidades geracionais, né, acontecer. Então, programas mesmo que funcionam, tem vários, né? A Inglaterra é um dos países que se destacam com excelentes programas de educação intergeracional. Tem também, hoje já na Inglaterra, creches que funcionam junto com casas de repouso, e os idosos contam histórias para as crianças. Tem projetos belíssimos, né? Em que a depressão deles diminuiu muito, porque, gente, nas nossas famílias, quando a gente se encontra, se não tem criança, se não tem jovens, né, que tem essa vitalidade toda, essa alegria toda, o panorama não fica tão alegre, né, dos encontros, né, quando tem criança, principalmente festa de Natal, Ano Novo, né. Então, assim, eu digo sempre, presença de cachorrinhos, de criancinhas, né, de jovens, é sempre muito vital, né, para todos nós, para eles e para nós, né? Então, promover a intergeracionalidade automaticamente já gera uma perspectiva educacional muito grande. Daí tem muitos avanços em alguns lugares, em alguns países, né, que começam a trabalhar as cidades educadoras, os bairros educadores. Nós temos no Brasil um local fantástico que eu já frequentei bastante, participei de seminários, que é o bairro Educador em Heliópolis, uma favela de mais de 300 mil habitantes, né, que começou com uma favela muito, uma ocupação com barracões muito precários, que hoje já tem uma cidade mais estruturadas, né, mas ainda com aquela característica, né, daquelas construções bem irregulares, e que conseguiu com a associação de bairro, uma luta comunitária muito grande, muitos ganhos para aquela comunidade. E aí, em um determinado momento, eles começaram a construir o bairro educador, a partir do momento que uma escola chamada Campos Sales passou a trabalhar com projetos e não mais em disciplinas, e tinha muito roubo na escola. E aí o diretor, que é um Brás incrível, uma pessoa incrível que eu conheci pessoalmente, ele quebrou os muros da escola e deixou a escola aberta para a comunidade, porque a escola com um muro que impede a comunidade de participar é uma escola que não tem uma vida, né? Ela tem pessoas que convivem ali mais no autoritarismo, né? Professor, direção, sem uma relação boa com os pais, só chamam os pais para muitas vezes entregar boletim e falar mal dos filhos, e às vezes por questões que eles não dão conta de resolver, principalmente na periferia, você chega assim, não, teu filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa nem sabe o que significa aquelas questões que eles levantam e que ele possa ajudar os filhos. E numa situação comunitária é muito mais fácil, e bairro Educador em Heliópolis, eles fazem isso muito bem. Então, são exemplos, né, de vida em comunidade. Eu tive lá em vários seminários, e eles convidam, né, não só doutores e mestres para fazer falas nesse seminário, eles convidam pessoas experientes do próprio bairro, né, para contar a história. Por exemplo, a Geneusa, que era uma moradora, né, mais longeva, que quando eles fizeram a ocupação, ela se prontificou a abrir a porta da casa dela, do barraco dela, para ficar com as crianças, porque era muito longe para as mães levarem para as creches, e também tinha poucas, né? E ela se prontificou. Então, e aí, ou seja, a comunidade apoiando a comunidade, ela cuidava das crianças para as crianças não ficarem na rua, para as crianças não ficarem em contato, né? Outra perspectiva muito importante é a educação integral, né, na periferia, né? Não só educação integral e em tempo integral. E por que eu falo isso? Porque eu trabalhei com a Associação de Moradores em Projetos de Extensão em Matinhos, em bairros de periferia, e eu, estando lá nos momentos que eu participava com algumas oficinas, com os estudantes, algumas coisas, eu via crianças chegar e pedir para dormir numa cama que tinha num espaço, porque os pais passaram a noite inteira usando drogas. Então, se a associação não faz nada pelas crianças no contraturno, as crianças ficam na rua, sujeitas a serem usuários de drogas, né? Enfim, serem captados pelo tráfico.
E se você tem atividades, escola em tempo integral, essas crianças de periferia, elas podem participar, como acontece lá em Heliópolis no CEL, né? Tem natação, tem artes, tem artes marciais, música, né? Oficinas de todos os tipos. E as crianças, elas estudam durante um período e têm atividades no outro. E essas escolas de educação em tempo integral, elas também podem começar a chamar pessoas longevas para fazer oficinas, né? Horta, marcenaria, contação de histórias, né? Isso é algo muito enriquecedor, né? Outras questões que pode mobilizar a vida comunitária é quando você tem um bairro em que você pode fazer algum processo de melhoria que não dependa do Estado, que possa ser, as pessoas se reúnem e vamos resolver nossos problemas. Temos uma praça aqui que está com falta de manutenção, por que a gente não pode de vez em quando ir junto, fazer um piquenique, daí aproveita e planta, passa um cortador de grama, faz alguma coisa, porque também, se você for ficar esperando tudo do Estado, é complicado, né? Porque a gente sabe que isso não acontece tão simplesmente, né? E é bom que as pessoas se envolvam em algumas coisas, para elas, inclusive, darem mais valor, pertencimento àquele local, né? Então, uma das sugestões que eu coloco é em torno das associações de bairros. Eu acho que a gente participa muito pouco. E é muito importante a nossa participação, a nossa convivência comunitária, né? E muitas vezes você vai criando afinidades com algumas pessoas, e se elas moram próximas, é muito melhor. Então, existem comunidades forçadas, né? Vida comunitária forçadas, que já está acontecendo muito nos Estados Unidos e na Europa também, que é os co-housing, né? Que são coabitações, né? De casas diferentes, mas as pessoas coabitarem numa mesma vila. E tem algumas que eu não concordo muito, que até aqui em Curitiba a gente foi convidado para participar de um grupo, participamos um tempo, mas a arquiteta que estava organizando esse projeto, ela botou na cabeça que tinha que ser sênior e que não podia ter criança, não podia ter jovem, não podia ter jovens trabalhadores, tinha que ter só os sêniors para conviver junto, na casa comum, fazer jantares, fazer atividades, não sei o quê. Mas isso não enriquece, né? Isso é muito pobre e é importante ter, né, várias gerações convivendo juntas. Então a gente acabou não participando. Eu e mais algumas amigas estávamos envolvidas e acabamos saindo porque a pessoa que queria organizar isso, que tinha todo um projeto e tal, já há bastante tempo, ela não mudou de ideia, né? E aí a gente acabou saindo. Não queria cachorro, não queria nada. Eles queriam isolamento total. E é tão bom um barulho, né? Um barulho de criança correndo, né? Um barulho de um cachorro passando e você podendo fazer um carinho nele, enfim. Mas as associações de bairros, a escola em tempo integral, são portas para que a gente, né, na nossa geratividade após a nossa aposentadoria, estarmos participando, e é tão agradável. Ou a gente também pode criar espaços assim, né? Eu mesma criei um grupo de mulheres, né? Foquei em mulheres porque eu passei por muita misoginia na minha vida profissional. Até vou contar um episódio para vocês, que foi na minha defesa do meu memorial para titular, que era um memorial extremamente profissional, e um ex-reitor, que tinha sido por 2 vezes reitor, estava na minha banca, ele era o representante da universidade na minha banca, e eu queria só mulheres, mas daí acabei aceitando essa sugestão, porque tive algumas dificuldades e tal, e esse era um dos únicos homens, era o único homem da banca. E quando eu terminei minha apresentação profissional, né, de toda a minha trajetória profissional, meus trabalhos, meus artigos e minhas coisas todas, e minhas experiências no ensino, pesquisa e extensão, ele olha para o meu marido, que estava presente assistindo também, e pergunta para ele assim: Hein, Almir, sobrou algum espaço para você mandar em casa? Foi muito desagradável, impactou muito. Naquele momento eu fiquei sem reação porque eu não esperava uma atitude daquela, e também era muito difícil para mim, porque tinha toda a comunidade da periferia que eu trabalhava com projetos de extensão, as mulheres principalmente, assistindo minha defesa.
Então foi muito desagradável e eu, a partir disso, fiquei mais feminista ainda. E porque, gente, que ridículo isso, né? De você considerar que uma mulher de personalidade forte, que levou uma vida adiante, que construiu uma carreira, que apaga o marido que está do lado, né? Ele nem sabia qual é a profissão do meu marido. Meu marido trabalhava comigo na UFPR, ele também se aposentou. Mas veja, né? Que coisa absurda, né? O cara não sabe nada da sua vida pessoal. E mesmo que soubesse, qual o problema? Quantas mulheres hoje levam sozinhas as suas vidas e dão conta, né? Quantos homens estão por aí que não estão dando conta da vida, né? E quantas parcerias boas, né? As mulheres e homens com seus diferentes perfis têm, né? Enfim, quem é a pessoa para julgar ou para querer? Enfim, a misoginia e o machismo é uma coisa muito horrorosa da nossa sociedade. E o pior é juntar isso, você mulher e você entrando na velhice, né? Nessa fase da vida. Porque a discriminação, né? Cabelo branco, peles, né? Por que não fez uma plástica? Por que não pintou o cabelo? Todas essas cobranças absurdas, né? O trabalho de cuidado, por exemplo, com a minha mãe, foi só das mulheres da família, as 3 irmãs. Os homens, um ajudou financeiramente, né? E assim, é difícil, porque são criados num sistema que, né, a obrigação de tudo que se refere a cuidados é das mulheres. Então eu reuni um grupo intergeracional de mulheres de várias idades, consegui agregar essas pessoas, nós somos hoje em mais de 10, e nós nos reunimos a cada 15 dias para a gente falar sobre as questões, né, nossas, e também para fazer leitura de livros. A gente está lendo atualmente o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que é um livro que todas as mulheres têm que ler, né? Porque é muito, muito interessante. Muitas não tinham lido, então a gente está fazendo a leitura e dialogando sobre esse livro. E muitas coisas estão vindo à tona com esse grupo de mulheres. E as jovens conosco, né? Aprendem a partir das nossas experiências. Uma delas outro dia comentou assim: mas o tempo atual é muito difícil do que o tempo que vocês, né? O tempo de vocês, né? Tipo assim, a geração de vocês, né? Tem algumas da minha geração. E aí eu falei, nossa, tá completamente equivocada, né? Nossa geração é uma geração que penou muito, né? Penou muito. A gente não via representatividade, né? Da diversidade, não víamos representatividade das pessoas longevas, né? Das pessoas LGBTQI+, principalmente no interior, né? Mulheres que eram mais livres com a sua própria sexualidade, uma série de coisas, né? E aí, a democracia de fato na sociedade, ela tem muita dificuldade de acontecer, porque a democracia ela é representada pelos diferentes, né? Diferentes tipos de seres humanos que vivem nos espaços. E nós, mulheres, a gente está fazendo um papel, seguindo a ditadura da juventude, a gente está fazendo um papel contrário à democracia, né? Porque eu acho, claro, cada uma faz o que quer com o seu corpo, as escolhas são suas, mas se você pensar na representatividade, você cada vez camufla mais, né, a perspectiva de uma pessoa longeva. Eu sei que eu já passei um pouco do tempo, então eu vou tentar encerrar. Maria de Lourdes, me perdoe, já passei 8 minutos, você tinha me pedido 30, né? E eu vou então encerrar. Enfim, gente, eu acho que eu falei a maior parte das coisas interessantes. Tentei falar de uma forma mais coloquial com vocês, porque tentar que fosse um pouco mais agradável, né? Uma forma de conversa. Mas a Maria tem os livros, né? Os e-books em PDF para passar para vocês. E se vocês quiserem saber mais e quiserem conversar comigo, estou sempre à disposição. Eu tenho rede social, Instagram e Facebook, meu nome completo, Lenir Maristela Silva. A Maria pode passar meu WhatsApp. E foi um prazer conversar com vocês. Pena que eu não pude estar vendo vocês e podendo responder algumas questões que vocês possam ter. A minha intenção é apenas contribuir para que mais mulheres possam se sentir bem, se sentir acolhida, ter uma rede bacana de apoio, né? Uma das questões muito tristes é que a Ana Cláudia Quintana, que é uma médica paliativista maravilhosa, eu recomendo os livros dela, né? A Morte é um Dia que a gente devia viver, é um deles.
ela fala que de 10 idosos, 9 vão dar trabalho. Então, não adianta a gente falar, eu não vou dar trabalho. Bom, primeiro, se não quer envelhecer, tem que morrer antes, né? Segundo, se não, você não escolhe não dar trabalho, né? Então, a gente tem que realmente projetar a nossa velhice. E a coisa mais importante que a gente precisa ter é projeto. E não perder a interação social, porque falta de interação social leva à depressão. E quanto mais a gente estiver junto, comunitariamente, nós vamos ter laços fortalecidos para resolver muitos dos nossos problemas cotidianos e diários, né? É isso, gente. Um beijo grande, obrigada pelo tempo de vocês de estar aqui me ouvindo, tá? Grande abraço para todos. Abraço, Maria.